de Jesus seja nos nossos corações. Uma grande alegria estarmos aqui. Não vou me permitir repetir os agradecimentos ao Anjo da Guarda novamente, mas fazemos. E peço a ajuda dos mentores espirituais desta casa, da nossa casa, que nos ajudem e nos inspirem nessa tarefa de compartilharmos conhecimento. É para isso que nós estamos aqui. Não se trata de fazer propaganda da doutrina espírita, porque o que precisa de propaganda é o bem, é o acolhimento, é o amor. E acredito que essa tarefa pode ser cumprida nessa tarde de uma forma bastante querida, de uma forma bastante próxima, particularmente pela vivência das nossas duas queridas amigas que vieram de tão longe para compartilhar, porque falta informação. Como citou muito bem Leon Denis, saber é o supremo bem e todos os males decorrem da ignorância, porque nos falta conhecimento. Ainda julgamos muito, criticamos, nos achamos superiores, melhores do que os outros, mas na verdade ainda somos muito indiferentes, muitas vezes, diante do sofrimento alheio. A conexão, tema que vamos abordar, entre mãe e filho, em verdade ela começa muito antes da gravidez. Nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Tudo isso aqui é transitório. E aprendemos com a ciência espírita que justamente a verdadeira vida não é essa. A vida de desafios materiais, de sofrimentos, de conquistas e aquisições. Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Estão lembrados? Isso está em João 3:3. Ele ensinou a Nicodemos com essa frase que todos nós precisamos renascer várias vezes, espiritual e materialmente, para nós conseguirmos de fato um nível de evolução suficiente para que adquiramos o reino dos céus. Mas para a gente falar de conexão entre mãe e filho durante a gravidez, vamos buscar um enfoque do tema central de amor, evolução e família. O que é maternidade atípica? Quem aqui já conhece essa expressão, maternidade atípica, mãe atípica? Já ouviu falar isso antes de ter visto o seminário, pelo menos? Pouquíssimas pessoas. Interessante, nós costumamos utilizar definições, novos termos para definir novas coisas, mas nem sempre essas coisas são novas. Mas a necessidade de acolher a essas mães atípicas, ela existiu desde muito tempo, mas hoje avulta de importância, porque estamos amadurecendo a despeito das nossas imperfeições, mas às vezes essas mães, essas guerreiras, passam de forma desapercebida. Nós nos preocupamos com os filhos que têm dificuldades, que têm circunstâncias, e nos esquecemos das mães. Interessante. Uma definição bastante simples. Eu esqueci, eu tenho dois controles aqui. Vamos lá, agora vai. Mães atípicas são mulheres que desempenham um papel excepcional a cuidar de filhos com deficiências ou síndromes raras. Vamos burilar isso aqui um pouquinho. Deus, em sua misericórdia infinita, permite que esses filhos com algum grau de dificuldade cognitiva, motora, eles venham ao mundo para evoluírem também de um modo especial, com muita luta e com muito sacrifício. E esses filhos são acolhidos por mães capazes de amar também de forma especial. Se você não tem um filho que precisa muito de você, talvez você não compreenda, talvez seja difícil de perceber essa realidade. A tarefa dessas mães é muitíssimo desafiadora e com a nossa ajuda efetiva, os seus dias serão menos árduos e elas também poderão experimentar as alegrias da vida e exercerem um papel abençoado de viverem para cuidarem de alguém. Quem aqui já teve ou tem a chance de cuidar de uma pessoa acamada durante um longo período? Uma pessoa que não pode exercer na plenitude, em função de várias circunstâncias, a sua liberdade de expressar? Quem aqui já teve essa oportunidade? Essas mães são humanas, elas têm sentimentos, têm anseios, vontades, desejos,
E elas também têm o direito e a necessidade de se amarem, de serem amadas. Elas não precisam de tenda, precisam de compaixão e ajuda concreta. E nós vamos atingindo isso justamente através do que disse Leon Denis, através do saber. E esse é o nosso propósito hoje. Nós refletimos sobre esses temas e vamos ter depoimentos reais de duas mães atípicas nas suas circunstâncias, para quem sabe tocar os nossos corações. Eu gostaria que todos tivessem a chance de observar aqui a quantidade de desencarnados que nos assistem. É de fato muito importante porque nós todos precisamos uns dos outros. Mas para a gente entrar no tema propriamente dito, nessa relação de que forma a mamãe influencia o seu bebê e o bebê influencia a mamãe, a gente tem que avançar um pouquinho mais. Fica uma pergunta: por que eu sou uma mãe atípica? Está parado para pensar? Por que uma mãe é atípica? Por que ela tem essa dificuldade nessa vida? Interessante. Eu montei uma animação aqui para a gente refletir um pouquinho, tentando entender, porque esse contexto, essa introdução é essencial para a gente entender como isso vai acontecer lá na frente. Primeiro ponto, primeiro aspecto, é Deus. Sim. Deus, que para nós durante muito tempo foi apresentado como um homem, como um fenômeno da natureza, e os espíritos superiores vão nos trazendo informação através da ciência espírita de que Deus não é uma pessoa, não é Ele, mas é a inteligência suprema. Deus é o que é Deus, porque não é um homem. Seres humanos somos imperfeitos. Deus, esse Criador, Ele é eterno, Ele é infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. A gente vai vendo esses atributos da divindade, refletindo sobre esse Deus, sobre esse Criador, e é bastante interessante. Esse Deus é tão bom, é perfeito, porque eu sou uma mãe atípica, porque eu sofro, porque meu filho tem síndrome de Down, está no transtorno do espectro autista, porque meu filho nasceu mutilado, uma doença congênita. Por quê? Porque ele tem dificuldades, tem síndromes, tem lentidão de raciocínio. Isso aqui é a emoção do nosso projetor, está trabalhando com a gente aqui. Mas por que eu passo por isso? Justamente porque Deus nos permite vivenciar a justiça. Se a vida fosse uma vida única, seria muito difícil nós entendermos como Deus é bom. Por que uma pessoa nasce cega e a outra enxerga? Porque tantos padeceram na pandemia e outras pessoas com comorbidades não sofreram efeitos mais graves. Por quê? Por que tanta desigualdade social? Porque vivemos num mundo com guerra, com muito amor, mas também com muito ódio. Por quê? Se a vida fosse única, seria muito difícil a gente entender esse Deus que muitas vezes as religiões, que são invenções humanas, ensinam que nós devemos temer. Nós temos que ter medo do nosso Criador, daquele que chamamos de Pai, ou respeito? Eu não temo a Deus. Eu temo uma violência, uma pessoa agressiva, mas a Deus não tem por que temer. Bom ou mal esse Deus? Alegria, sofrimento? Aristóteles, lá há 300 anos antes de Cristo, já nos dizia, por questões de raciocínio lógico, se Deus é bom, Ele não pode ser bom e mal. Se Ele é bom, Ele não faz maldade. Então, por que eu sou uma mãe atípica? Por que eu nasci assim? Porque meus filhos nasceram desse jeito. Aí a gente vai ver justamente a questão da justiça divina. Pelas regras de Deus, que são diferentes das leis humanas, nós todos temos que evoluir pelo merecimento próprio. E quando nós falhamos, assim como acontece quando estamos na sala de aula, quando a gente falha, não passa de ano, a gente tem que repetir. E todo o mal que nós fazemos, invariavelmente vai voltar para nós. Fica registrado, a gente vai ver daqui a pouco, no nosso corpo espiritual, ou perispírito, como se convencionou chamar também. Todas as nossas impressões, boas ou ruins. Se eu mato o meu inimigo,
eu matei o corpo, o inimigo segue vivo, ele é um espírito imortal. E esse espírito imortal que foi morto por mim, vai me perseguir, vai me odiar. E diante das leis de Deus, como eu posso matar alguém? Porque eu odeio alguém. Mas ele me fez mal. Se eu odeio aos maus, é porque eu me tornei um deles também. O que Jesus nos ensinou, como irmão nosso, muito mais evoluído, muito mais esclarecido, é que nós temos que amar aos nossos inimigos, não com abraços e carinhos, mas justamente nesse sentido, dando cumprimento à lei de Deus, de não odiá-los. Mas a gente avança e a gente vai ver que justamente pela justiça de Deus a vida não é uma só e nós temos sempre uma nova oportunidade. E assim nós reencarnamos sucessivamente, tantas vezes quantas necessárias à nossa evolução. E nós vivemos num mundo com perturbações, porque nós também somos pessoas desse nível evolutivo. Mas essa nova oportunidade implica que eu tenho que reparar o mal que eu fiz. E dentro da família, ao contrário do que a gente imagina, Deus não reúne pessoas maravilhosas que se amaram muito e que se amam para crescerem juntas. A tarefa de evolução, a tarefa de repensar as nossas posturas acontece particularmente na família. É ali que a prova maior vem. Então aquele inimigo do passado, ele vem como um filho, porque a mamãe, não sabendo que eles eram inimigos, vai acolher no seu ventre, vai dar calor, vai dar carinho, vai dar amor, mas depois aparece, nossa, tem um filho muito complicado, tem um parente muito difícil. Por que será? Porque essa antipatia vem lá de trás, vem de outras circunstâncias, mas Deus nos dá essas novas oportunidades justamente para a evolução e resgate. Imaginemos uma situação, uma pessoa matou a outra por uma cobiça. Como é que eu vou reparar esse mal? Como é que eu vou devolver a vida de uma pessoa? Mas se eu não fui capaz de perdoar, se eu não fui capaz de amar, eu tenho grande chance de numa próxima vida vir como um parente próximo, mãe e filho, aquele filho que tem conflitos horrorosos com aquela mãe ou com aquele pai, porque vocês se odiaram lá atrás. E é da lei que todos nós precisamos reparar os nossos erros, aprender a nos amar. Mas a gente avança mais um pouquinho. Nessa oportunidade de reencarnação, nós encontramos os nossos afetos e os desafetos. Sim, pessoas que se amaram muito numa vida podem voltar numa outra encarnação como parentes, mas os inimigos voltarão. Aquele filho que você abortou vai retornar à sua vida de uma forma ou de outra, ou como um filho, ou como um delinquente, trazendo drogas para o seu filho, alguém seduzindo o seu filho por vingança. Mas Deus permite. Deus permite que nós façamos o que nós quisermos. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Enquanto nós não aprendermos a amar sem odiar aqueles que nos fazem mal, nós vamos ter que repetir e repetir. E dentre esses afetos e desafetos, coisas vão acontecendo. Por exemplo, nós também temos que conviver muitas vezes com pessoas com deficiência. Nossa, mas como assim? Estamos buscando responder à pergunta por que eu sou uma mãe atípica. Nós vamos ter um caso daqui a pouco, eu vou explicar contando aqui, mas é muito comum, nos dizem os espíritos superiores, através da mediunidade. Por exemplo, um autista, uma pessoa que está no transtorno do espectro autista, e não é regra geral, muitos deles foram suicidas em vidas anteriores. Suicidas por motivos diversos, isso acontece o tempo todo, por várias situações. A pessoa não suporta lidar com as dificuldades e opta, cometendo o maior erro que pode cometer, desistindo da própria vida. E esse espírito que desencarnou nessa condição, ele precisa voltar. Ele vai voltar com alguma limitação. O registro desse ato fica registrado no corpo espiritual e ele volta com aquilo. Mas muitas vezes teve a participação do pai, da mãe em outra vida, na insatisfação, na frustração, ou muitas vezes por nobreza de espírito, eu aceito voltar para ajudar esse espírito que se matou, e eu vou receber como um filho, vou dar o meu amor para ele, porque eu sei que ele precisa de mim. Ou seja, não é porque nós fizemos coisas erradas. Todos nós fazemos coisas erradas o tempo todo, e fizemos em todas as nossas encarnações para trás. Temos a chance agora de olhar para frente fazendo menos coisas erradas. Trazer para dentro do lar uma pessoa com deficiência é um desafio. Esse desafio nos permite a evolução.
É aquela lição onde a gente falhou e precisa repetir. Eu preciso passar por isso. Então, mãe atípica, você precisa passar por isso, mas não é fácil. O pai tem que ajudar, e a realidade que a gente vê, muitas vezes o pai some, não aguenta a barra de ter que lidar com o filho que demanda mais atenção, mais recursos materiais, e essa mãe sofre, abandonada, angustiada, e muitas vezes esquece de amar. Mas isso a gente vai ver nos 2 próximos temas. E depois, esse desafio e essa oportunidade de evolução vem justamente porque Deus nos dá a oportunidade de crescer, é a única maneira, pelo amor. E a gente pode afirmar que Deus, sem sombra de dúvida, nos concedendo tudo isso, é porque Deus, de fato, é amor. Então Deus não nos pune trazendo um filho com uma deficiência. Ele nos dá uma nova oportunidade de nos doarmos em amor àquele que precisa de nós. Mas essas mães, como dissemos, essas almas maravilhosas, sofridas muitas vezes, precisam da nossa atenção, de nós que não somos mães atípicas, que não temos filhos ou parentes nessa condição. Bom, com essa grande introdução feita, muito longa, vamos falar aqui sobre maternidade. O Espírito Emmanuel, no livro intitulado Mãe, diz para a gente o seguinte: a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso, porque é através dela que a gente volta para encarnar e consegue viver as jornadas que precisamos na qualidade de espíritos encarnados. Mas ele complementa: concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério divino. Por que difíceis? Porque eu tive cólica? Não. Você está cedendo o seu organismo, o seu amor, e o bebê afeta muito a mamãe, porque é um espírito que pensa, que emite, e muitas vezes é um espírito que foi inimigo, maltratado por aquela mãe em outra vida, desrespeitado, e agora está conectado a ela mentalmente. O espírito do bebê não fica dentro do corpo da mamãe, ele fica conectado ao seu próprio corpinho pelo perispírito, ele está junto da mamãe. Mas essas vibrações, se eu misturo leite com o que azeda o leite? Com vinagre, dá certo? Vai acontecer uma reação, vai acontecer? E se os dois eram inimigos mortais? Isso acontece com frequência. Vai ser uma gravidez tranquila, ou a mamãe vai adoecer, vai ter cólicas horrorosas, vômito. O que é isso? Para a gente pensar. E ao mesmo tempo belo. Já é um sacrifício. Movimenta o corpo, arca peso, dorme torta, chega no final. Isso se estiver tudo certinho, dentro do script com o bebê. E quando não está? A maternidade, ela é exercida, voltando aqui, tanto botão para apertar que eu apertei o botão errado. A maternidade é exercida desde os primeiros tempos da humanidade, obviamente, sob a supervisão amorosa de espíritos benfeitores, sábios e benevolentes, que sempre inspiraram, protegeram e assistiram ao sentimento materno dentro das necessidades e lutas evolutivas. A gente aprende que a fecundação do óvulo pelo espermatozoide não é um acidente, ou um acidente onde aquele espermatozoide mais rápido chegou, não. Aquele espermatozoide que vem do papai, aquele que tem a característica genética, o DNA, necessário para que aquele filho nasça, não apenas com aquela aparência, mas com aquela debilidade, aquela predisposição a uma doença grave, aquele é magneticamente atraído pelo perispírito do filho, porque é aquele espermatozoide que tem que vencer a corrida e fecundar. E aí aquele filho vai nascer sem o bracinho ou no terra. Não por acaso, não existe acaso. As únicas criaturas que fazem coisas por acaso sem dever somos nós, seres humanos. Não existe acaso. Tudo que vem de Deus tem um propósito. Que pai é esse que ia deixar a gente sofrer se não tivesse um propósito? Para nós, seres humanos, o sofrimento gera aprendizado. Pelo menos a gente na teimosia fala: eu não quero mais sofrer, aí eu mudo. Às vezes a gente escuta, às vezes a gente não escuta. A personalidade feminina evoluiu no exercício da maternidade no decorrer das múltiplas encarnações, das vidas sucessivas, nos milênios incontáveis. Todos nós já vivemos inúmeras encarnações, ora como homens e ora como mulheres, porque precisamos das duas experiências,
Mas isso é um outro aspecto. Nada surgiu ao acaso na organização perispiritual. A gente vai falar em detalhes para quem não conhece, nem todos aqui têm essa informação da doutrina espírita. E na personalidade feminina, nem mesmo o automatismo da organização física foi ganho pronto de Deus. Tudo esse automatismo é justamente a força que faz com que o espermatozoide certo chegue lá. Então, cada um de nós vai nascer com a condição física, com a predisposição, em função das escolhas das vidas anteriores. É fácil da gente entender isso. Por que nasce uma pessoa tetraplégica ou com síndrome de Down? Na maioria dos casos, foram casos de suicídio. E aonde a gente dá um tiro, aonde a gente se envenena, se enfoca, fica registrado. A mamãe que aborta causa um trauma em si, no bebê, e o registro no seu perispírito, quando ela volta na outra vida, ela vai voltar com um tumor, uma infertilidade, as múltiplas enfermidades que podem levar a óbito uma mãe, porque todas as nossas escolhas ficam registradas. Se eu fumar a vida inteira e tiver um câncer na garganta, se a causa foi porque eu fumei, e a pessoa que nasce assim, o que ela fez nessa vida para merecer? Com todo respeito, dizer que a culpa é dos pais, então Deus não é justo, porque meus pais fazem a besteira e eu que pago? De jeito nenhum. Isso não condiz com a justiça de Deus. Mas vamos pensar. Tudo foi adquirido através da lei de evolução, no espaço e no tempo, pela repetição crescente de experiências, até que a gente vai aprendendo. E a feminilidade, para chegar ao ponto de ser mãe, conceber, aquela sensibilidade, isso é um processo de longo tempo. Até nós temos essa capacidade. Mãe, todo mundo tem. Tem um filmezinho que eu queria passar, mas eu não sei. A gente estava com um conflitinho aqui, eu acho que ele não vai. Ele resolveu passar? Ele resolveu passar. Então vamos lá. Põe sozinho pra gente. Acho que. Mesmo assim, em apenas 1 minuto. Você consegue voltar? Eu vou voltar o slide? Peraí, só eu volto. Pronto. Essa é uma das menores células humanas. E essa é a maior. Os óvulos femininos podem ser vistos a olho nu. Já os espermatozoides são minúsculos. Mesmo assim, em apenas 1 minuto fazem o trajeto equivalente. Desculpa. Para as pessoas terem que ver mesmo esse filme. Eu estou com 2 teclados aqui, desculpa, vamos lá de novo. Essa é uma das menores células humanas. E essa é a maior. Os óvulos femininos podem ser vistos a olho nu. Já os espermatozoides são minúsculos. Mesmo assim, em apenas 1 minuto fazem um trajeto equivalente a 100 vezes o próprio comprimento. Uma única ejaculação pode liberar bilhões de espermatozoides. Mas só os mais rápidos chegam ao destino. Quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, surge algo incrível, um novo ser humano. Apenas 30 horas depois, o zigoto se divide. 3 dias mais tarde, já são 16 células. E o número de células só aumenta. Quando esse grupo de células se fixa no revestimento uterino, hormônios começam a preparar o corpo para a gravidez. Eles fazem que nenhum outro óvulo amadureça. A ausência da menstruação é o primeiro sinal claro da gravidez. E a mudança hormonal pode causar náuseas. Nas primeiras semanas, a placenta e o cordão umbilical se formam. De novo, não posso. Não faz mal. Essa é uma das menores. Eu vou passar, porque senão ele vai mais. A finalidade do vídeo era só lembrar, semana a semana, como é que essa interação do bebê com a mamãe vai causando efeitos físicos. Isso é natural, mas a coisa vai muito mais além disso aí. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a ciência humana. Justamente porque a ciência humana pesquisou. Opa, microfone. A ciência humana pesquisou, analisou, observou e desvendou todos os fenômenos maravilhosos relacionados à reprodução, que tem de livro hoje, de vídeo muito bacana. Estudou as características, as funções, as cargas biogenéticas dos elementos genésicos, femininos e masculinos, fecundação, concepção, formação do embrião, desenvolvimento do feto, dos sintomas fisiológicos e
psicológicos da mulher no período da gravidez. Muda o humor da mamãe muitas vezes, muda. Interessante, será que é por acaso? Será que é frescura? Visando o amplo domínio, e a ciência vai estudando a melhor maneira de garantir a saúde do bebê e da mamãe. Será que isso é um exagero da mamãe, uma coisa que ela inventou? A ciência, apesar de seus enormes conhecimentos, tão úteis, benéficos e sempre crescentes, ainda está lidando no terreno dos efeitos, analisa o que a mãe está sentindo e não percebe que junto a esse corpo perecível, que é frágil, existe um espírito do bebê. E esse espírito é o comandante absoluto do corpo, que é o principal responsável por todos os fenômenos, ações e reações observáveis. E olha, tem lugares aqui, ó, um monte. Tudo jóia? Pode vir. Bom, compartilhando aqui para aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de ver essa imagem, para lembrar, nós somos criaturas eternas. Nós tivemos um início, vamos viver para sempre. Nós não somos infinitos que nem o Criador, que sempre existiu, obviamente, senão teria sido criado. Mas nas nossas vivências nós vamos avançando e precisamos voltar à carne frequentemente, para justamente experimentarmos essas dificuldades, termos essas vivências. E aí a gente vai vendo que a ciência terrestre percebe ainda que muito de longe a influência sutil e poderosa da mente sobre as células. De que forma eu afeto a minha própria saúde e de que forma o bebê que está no ventre da mamãe afeta a sua própria saúde, nos órgãos e nas funções do organismo. Observam-se distúrbios variados e até enfermidade do organismo em função de tensão emocional sistemática, do acesso de cólera, da discussão acalorada, do estado de profunda tristeza ou de uma irritação persistente. E nós temos aqui nessa Constituição, nós somos espíritos. Quando estamos encarnados, temos um corpo, mas nós sempre, estando encarnados ou não, somos acompanhados pelo nosso corpo espiritual, onde ficam registradas todas as nossas experiências. Interessante porque o nosso cérebro do corpo humano, ele tem uma memória para quando estou encarnado. Mas se a memória do espírito ficasse no cérebro, quando ele desencarnasse, então ele não tinha mais memória. Não. Todos os registros ficam justamente no corpo espiritual, que é uma simplificação. Se a gente for estudar, ainda há outros desdobramentos. Apesar de estar penetrando no terreno das causas profundas, como nós já pontuamos, a ciência humana, então, sabe muito pouco sobre o espírito, sobre esse corpo espiritual, ou perispírito, e a mente e seus recursos, o poder da manifestação tangível, a reencarnação e sobre a própria justiça divina. E aí, para a gente dar uma ilustração para mostrar para vocês aqui, o nosso corpo tem 7 principais, corpo espiritual, 7 principais centros de força. O que isso tem a ver? São centros que controlam, regulam as energias, os fluidos do nosso corpo espiritual, atuando diretamente sobre o nosso corpo. Mas como é que esse negócio atua diretamente sobre o corpo? São esses os 7 principais. De que forma? Nós temos muito que conhecer na área da maternidade, no seu aspecto espiritual, porque todas as atividades automáticas do corpo são consequência direta dos recursos inalienáveis que esse corpo espiritual gera atuando sobre nós. O corpo espiritual é o verdadeiro corpo, porque ele já existia antes da gente nascer. O bebê vem com o seu corpo espiritual e quando a gente partir, vai carregar toda a nossa sensibilidade, todos os nossos conhecimentos. Mas, se a gente observar com atenção, justamente aonde está esse corpo espiritual, a imagem não está numa resolução muito nítida, mas nós temos os nossos centros endócrinos, onde ficam as glândulas do corpo. E esses centros de força estão exatamente localizados justapostos na parte dos nossos corpos que tem as glândulas. Mas o que isso tem que ver com mãe, interação com filho? Significa que todo o nosso equilíbrio energético influencia a nossa saúde física e a produção dos hormônios. Mas para que tem os hormônios? Os hormônios regulam, são substâncias que nosso sistema endócrino produz, circulam por toda a corrente sanguínea e afetam diretamente. Uma mulher de meia idade é comum ter problema, por exemplo, na glândula tireoide, e isso gera um desequilíbrio. Está estéril, não está estéril.
É o hormônio atuando sobre o organismo, atuando sobre o espírito. Quando a pessoa está com diabetes, é o hormônio que não está funcionando, o pâncreas não está produzindo adequadamente. E todos os nossos demais têm funções específicas. Esses 7 centros de força, conjugados com as glândulas endócrinas, eles são de importância fundamental para o funcionamento e sustentação do nosso corpo, e através deles o espírito gerencia todas as funções, a partir das mais simples. Mas para hoje, para a gente entender um pouco melhor, a gente vai justamente falar de um deles, o centro de força que nos interessa, que é o centro de força genésico. Esse centro genésico, ele atua guiando a modelagem, a formação do corpo que vai nascer, de novas formas entre os homens, ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. O que é isso? A sexualidade não se restringe ao ato sexual ou à simples reprodução. A sexualidade do ser humano diz respeito à criatividade, o nosso senso estímulo criador. É uma força divina. Uma dona de casa que fez um almoço com carinho, usou o seu talento, ela está usando a sua sexualidade. Um pedreiro assentando tijolos, fazendo a arte, uma pintura. A pessoa que tem a capacidade de fazer uma escultura, o seu talento. Toda essa energia criativa é sexualidade. É porque nós ainda somos tão atrasados que falamos de sexo pensando no ato sexual ou só na reprodução. Completamente equivocado. E o centro genésico, esse número 7, que é o objeto específico da nossa atenção agora, juntamente com os demais, ele funciona em perfeita harmonia com o corpo do perispírito do bebê que vai nascer. Esse centro, através do influxo do poder e do pensamento do bebê, comanda profundamente as funções do útero materno. Então a mamãe, através do seu centro de força, esse em particular, está vendo as funções genésicas funcionando, a maternidade, e o bebê, através do seu perispírito, se conecta ao perispírito da mamãe e vai ter uma atuação direta. Opa, ainda não, peraí. Todos os conhecimentos da ciência terrena a respeito da maternidade estão ainda muito distantes da verdadeira causa dos fenômenos da gravidez, por não perceberem justamente a presença profunda e atuante de um espírito da vida microscópica. O visível é então comandado pelo invisível. Para a gente poder compreender muito bem a maternidade, essa confusão, essa diversidade que é a maternidade, é indispensável a gente conhecer os efeitos do corpo físico quanto os efeitos do campo do espírito. E aí André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, destaca: o seio maternal, a mamãe, ali, o seio da mamãe, a seio maternal, o corpo da mamãe, é um vaso anímico de elevado poder magnético ou um molde destinado à fundição e refundição de formas, ao sopro criador da bondade divina, que de toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma, reproduzindo-lhe o corpo denso, através daquela conexão magnética que eu mencionei. O espermatozoide certo é atraído até o útero da mamãe, até o óvulo, para fecundar exatamente aquele corpinho que vai ter a necessidade evolutiva que foi feita no planejamento. Quando a gente volta a encarnar, na maioria dos casos nós já temos condições de participar do planejamento. Os principais aspectos são acertados. Eu vou nascer em que país, em que família, vou me casar, tal, mas nós temos o livre-arbítrio para mudar tudo isso. Não onde eu vou nascer, mas as escolhas que eu vou fazer ao longo da minha vida, naturalmente. E no tempo e no espaço, como a terra engole a sementinha, que vai dando nova germinação do que vai crescer. Então é muito interessante a gente perceber que não se trata só de uma coisa física. Bom, voltando. Aí. A maternidade não está a serviço tão somente dos interesses particulares do papai e da mamãe, mas no desejo de trazer uma criancinha à terra. Não, existe uma determinação divina, proteção espiritual superior e um programa particular de progresso na dinâmica da perpetuação da espécie humana. Ninguém nasce por acaso. Não existe acaso. Pontuamos. Deste modo, a mulher, ela é alvo de atenção profunda, paciente e misericordiosa da providência divina quando está gerando, quando está se aproximando o momento de ela engravidar.
mesmo quando acontece sob circunstâncias não planejadas, não previstas. Justamente porque é a maneira que vai se dar de um outro espírito voltar aqui para continuar a sua jornada evolutiva. Mas nem sempre vai acontecer, como a gente já falou, aquela união fraterna de amigos de antes. Quando a mulher conhecer melhor os fenômenos espirituais que acontecem com ela, principalmente durante o período da gravidez, ela vai sentir uma grande necessidade de se espiritualizar. Busque a Deus como quer que você o conceba. Se você é católica, seja católica, evangélica, luterana, se você é espírita, budista, busque a Deus, espiritualize-se, busque perceber que não está ali um corpo, como algumas mulheres têm a coragem de dizer, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Longe disso. Mas vai receber um filho reencarnante, o seu futuro filho. O período da gravidez, então, ele é um processo maravilhoso, lento e progressivo da materialização do espírito que vai viver uma nova vida. O colo materno é um santuário de energias criadoras, onde se aloja o espírito sequioso de nova encarnação, possibilitando a formação de um novo corpinho, que vai garantir a permanência de múltiplas lições naquela existência. Para a manutenção da vida, vamos sincronizar aqui. Para a manutenção da vida e desenvolvimento do feto que está lá na barriguinha da mamãe, o corpo da mãe vai fornecendo para ele, através do seu sangue, alimento e oxigênio. Mas não apenas isso. O feto, o bebezinho na barriga da mamãe, também assimila as correntes fluídicas que saem da mente da mamãe, os pensamentos que saem do seu sistema psicofisio-biológico. Se a mamãe está bem, ela passa isso para o bebê. Se a mamãe não está bem, se ela está irritada, nervosa, estressada, infeliz, ela também passa isso para o bebê. A interação permanente da mente do bebê com a mente da mamãe faz surgir nela uma infinidade de sugestões psíquicas, provocando emoções, ideias, comportamentos na personalidade feminina, também estados de enfermidades, muitas vezes, nas suas funções orgânicas. E André Luiz novamente nos explica. A futura mamãe, durante a gravidez, durante a gestação, ela sofre uma verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações no seu cosmo biológico. Será que a mamãe está sempre bem? Quem aqui já esteve gestante? Sempre foi tudo maravilha? 100%? Às vezes não. Pois é, vamos ver. Aí André Luiz explica para a gente. Se o bebê, o espírito que a mamãe está recebendo, que se acolhe ao ventre materno, é um espírito de uma condição inferior, ou com raiva, com ódio, alguém com quem ela teve um problema sério de falta de amor, de acolhimento, de respeito numa outra vida, e ninguém se choque, poxa, então eu enjoei, eu fui mamar a mãe. Todos nós fazemos coisas erradas ainda. E nas encarnações passadas nós fomos os estupradores, os assassinos, os genocidas, os preconceituosos, os racistas. Não somos agora, mas já o fomos. Então ninguém se culpar, o que eu fiz? Todos nós fizemos. Mas é interessante. A mãe, então, esse espírito, essa convivência, traz graves problemas daquela consciência culpada. E é natural que a mente da mãe venha a sofrer, por assimilação de suas vibrações desordenadas, os estados de desequilíbrio, angústia, medo e até perturbação. A mulher grávida, além da prestação do serviço orgânico ao filho, ela está doando seu alimento, suas energias, para aquele filho que se reencarna, ela é igualmente constrangida a suportar o contato espiritual. Quase sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A frase aqui não é para dizer que o bebê é do mal, não. Significa que tem débitos de uns para com os outros. Não é muito difícil a gente entender. Se eu faço muito mal a alguém nessa vida, eu vou lá na frente ter que voltar e conviver com essa pessoa. Será que ninguém faz mal a ninguém? Será que todos nós respeitamos as pessoas, não ofendemos ninguém, não prejudicamos, não roubamos, não estupramos? Não. Acontece. E essas dívidas escapam às leis humanas, mas não escapam das leis de Deus. Então, a mulher começa o exercício da dedicação materna, a caridade com o espírito que vai reencarnar,
desde os primeiros minutos da concepção, amparando e sofrendo a influência psíquica daquele bebê. A associação mental de ambos é de tal profundidade que a mente da mamãe acolhe os desequilíbrios mais diferentes, pois transforma-se num médium. A mamãe vira um médium ali, é um espírito desencarnado ainda, conversando com ela, em fenômeno de comunhão telepática profunda. E novamente, André Luiz nos explica. Vou aqui que eu não quis ver. É um flash. A gestante tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de volta de uma nova encarnação. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei de Deus, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a envolve. Então essa interação com o bebê, ela não é uma frescura, ai que mulher fresca, está reclamando, está enjoada, está com dor, está com garganta inflamada. Não, absolutamente. E um caso mais extremo, quando o reencarnante é um suicida, um ex-suicida, por exemplo, de que forma mãe e filho se auto-influenciam? Então a gente tem um estudo de um caso de uma obra psicográfica bastante interessante, fica fácil da gente entender. Vamos ver. Tomemos o processo de comunhão mental entre o espírito reencarnante Júlio e Zulmira. Júlio é o nome do bebezinho, vai ser o nome quando nascer, na barriga da mamãe, e ela se chama Zulmira. Muito bem. No passado, em outra reencarnação, André e Renata se apaixonaram intensamente, mas ela rompeu a relação bruscamente, sem respeito, magoando, humilhando, desrespeitando profundamente a ele. A fim de nós avaliarmos as consequências da enxertia mental entre a mente da mamãe e a do espírito que vai nascer, agora os mesmos dois aqui, no período da gravidez, vejamos os acontecimentos com a reencarnação de Júlio, André, que é um ex-suicida com dupla tentativa de suicídio, envenenamento e afogamento. Opa. Então ele tentou 2 vezes com afogamento e envenenamento e causou os traumas em si mesmo, por causa do abandono afetivo da mulher amada, a qual hoje é Zulmira, que o acolhe no útero materno para uma nova encarnação. Então, só para ver se todo mundo entendeu. Esse é um caso que é bem comum. É um caso, a gente tem vários paralelos. Os 2 espíritos que agora têm uma mãe e um filho, lá atrás, eram apaixonados, mas a forma de terminar a relação, ele entrou em desespero, tentou e se suicidou. E ela, que não teve responsabilidade direta, teve indireta, porque você é responsável pela forma como você trata as pessoas, até para você terminar uma relação. Se você terminar a pessoa humilhando, ofendendo, desrespeitando, você cria um trauma naquela pessoa, você adquire diante da lei de Deus uma responsabilidade para você também. Ok? E aí André Luiz vem dizer para a gente, se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do corpo do bebê, ou seja, as energias dela atuam sobre o corpo, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta, quando ele tentou pelo tipo de suicídio, foram impressos na mente da mamãe, que reproduz o corpo que se manifesta. Então, ele tinha um trauma pela forma dele se suicidar, o afogamento, o veneno, queimou, morreu e ficou o trauma no perispírito dele. Quando ele volta, aquela carga afetou a mamãe, porque ela está recebendo aquele filho, nesse caso aqui, por um resgate dela também, se compadeceu e foi voluntária muitas vezes para receber aquele filho, para reparar o mal que ela ajudou a cometer. Muito bem. A corrente, essa corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação constante, a alimentação de natureza material. Estende-se também ao intercâmbio que eles têm de sensações diversas. Os pensamentos
de Zulmira, da mamãe, guardam intensa força sobre ele, tanto quanto os do bebê têm expressivo poder sobre a nova mamãezinha. As mentes de um e de outro como estão justapostas, conectadas, mantendo-se permanentemente em permanente comunhão, até que a natureza termine o serviço que deve com o tempo. E aí é importante que as mulheres, que as mamães particularmente, vejam e compreendam nos acontecimentos da gravidez. Eu estou enjoado, eu passei mal, o que foi? Não apenas uma coisa que eu preciso tomar um remédio, mas tem uma ascendente espiritual muitas vezes. E essas influências do filho não ficaram apenas nas influências psicológicas. O que aconteceu? Zulmira estava recebendo no seu próprio campo mental e físico os resultados iniciais da sua falta de respeito para com o filho, que estimulou Júlio ao suicídio. Então, sempre nós nos encontramos com as nossas próprias obras. Os nossos filhos são companheiros de vidas passadas, que retornam ao nosso convívio para a necessidade de reajuste, resgate e reconciliação. Zulmira, incompreensivelmente para ela, havia contraído perigosa amidalite, sofria muito. Os amigos espirituais ajudavam-no o quanto possível. No leito, demorava-se em aflitiva prostração. Cabelos em pesalinho, olheiras arroxeadas e faces rubras de febre, parecia aguardar a chegada de alguém que auxiliasse na debelação da crise. A supuração das amígdalas lhe poluía o hálito e lhe impunha dores lacinantes. É o bebê influenciando a mamãe. Então, aquela mamãe que adoece, não necessariamente durante a gestação, é alguma coisa orgânica dela. Muitas vezes é uma influência psíquica, não por mal, não intencional, do bebê, pelo ódio que havia entre eles na encarnação anterior, apesar de eles terem concordado de viverem juntos aqui. Um dos sintomas mais desagradáveis da mulher, mais comum na gravidez, são as náuseas, cujas causas não estão simplesmente nos distúrbios do corpo físico, mas também no resultado dessas mesmas assimilações de fluidos entre a mente do bebê e a mente da mamãe. Então a mamãe tem que suportar com fé, mais uma vez, com paciência, com resignação e entendimento espiritual este período maravilhoso de exercício de renúncia. Então, homens, valorizem mais e mais ainda as mamães, porque elas passam por tudo isso, muitas vezes nem sabem, estão enjoadas, não sinto o cheiro de uma coisa, às vezes é orgânico, mas na maioria dos casos tem uma causa íntima. E o que a gente faz? A gente dá o acolhimento adequado para essas mamães? O corpo da mamãe, absorvendo as emanações do espírito reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão daqueles engulhos, os enjoos frequentes de tratamento até agora, muito difícil. Como é óbvio, nas criaturas encarnadas, esses espíritos, já estamos terminando, atuam sobre os hormônios diversos que atuam sobre todos os órgãos do corpo, através do sangue. Por isso que a gente mostrou os centros de força junto dos centros endócrinos. A mente comanda e supervisiona todas as atividades do corpo físico, como resultados positivos para a saúde orgânica ou para o surgimento de enfermidades, tanto para a mamãe quanto do feto, que também vai adquirir enfermidades como consequência das vibrações ou das energias da mamãe. Da mente da mãe, fortalecida pelo amor ao filho, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico, por intermédio de raios ainda pouco conhecidos pelo homem, raios que vitalizam os centros de força conectados às glândulas endócrinas, que a seu turno despendem, liberam recursos que nos garantem a estabilidade no campo celular do bebê. Até agora, a gente está analisando efeitos na gestante quando o espírito reencarnante tem um débito, uma dívida com a mamãe, algum problema. Mas se é um espírito mais esclarecido, mais preparado, que não tem um conflito com aquela mamãe que vai nascer, como é que funciona isso mais ou menos? E André Luiz nos responde. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno. O filho ajuda a mamãe, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, que normalmente é dolorosa,
em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Não dá para a gente botar um rótulo lá, minha gravidez foi tranquila, então meu filho é muito... Não é exatamente assim. Mas as mamães que sofreram, padeceram sensações desagradáveis no organismo, na parte emocional, conseguem então fazer uma associação mais lógica para isso aqui. Quais são as necessidades do conhecimento espiritual para pais e mães, então? No conhecimento das leis espirituais, a importância dos valores de nós temos uma fé raciocinada, fé viva no coração. Isso é muito importante. O amor de Deus a tudo dirige, coordena, ampara e sustenta, visando sempre a vitória do bem, mesmo quando a gente tem que passar por momentos difíceis. Mas espera que cada mãe e cada pai venham a contribuir com a melhor cota de boa vontade, de amor, compreensão, dedicação e esperança. Eu não vou perguntar quem tem filhos difíceis, porque a gente não gosta de admitir isso publicamente. Mas é comum. E muitas vezes nós somos ou fomos os filhos difíceis. E não entendemos por que eu não gosto do meu pai, por que eu não gosto da minha mãe. E a pessoa, às vezes, aquela mãe generosa, bondosa, cuida, ampara. Por que não dá certo? Porque isso não vem de agora. E aí o que eu faço? Eu já sei que nós fomos colocados juntos na mesma família para aprendermos a nos amar. Eu tenho duas escolhas: continuar brigando, odiando, e vou ter que retornar com aquela mesma pessoa ou ficar. A escolha é minha. Bom, como conclusão, que o que vai tocar vocês mesmo serão os depoimentos das nossas mães atípicas daqui a pouco, que vão trazer a vivência de tudo isso que a gente está falando com uma perspectiva de comportamento e amor incondicional. Vamos lembrar o seguinte: não existe acaso. Você teve os filhos que precisavam, você é a filha ou o filho dos pais que precisavam. Ninguém nasce na família errada. Então, o filho que tem uma deficiência física, cognitiva, comportamental, mental, que está num transtorno do espectro autista, esse filho não é um problema na sua vida, um castigo. É um desafio, mas é, antes de tudo, uma maravilhosa oportunidade de você amar. Logo, o crescimento e o aprendizado são mútuos. A gente esquece disso. Filhos aprendem com os pais, pais aprendem com os filhos. Os filhos são companheiros de evolução que são colocados temporariamente sob os cuidados do pai. E a gente esquece. Hoje você é mãe do seu filho, amanhã pode ser a esposa, pode ser ele, seu pai. De alguma forma nós nos reencontramos por afinidade, por amor, mas frequentemente no nosso atual estágio evolutivo, por necessidade. E quando a gente volta então para entender as mães atípicas, aquela pergunta: por que eu sou mãe atípica? Vamos tentar entender que Deus é amor e nos permite de fato vivenciar essa circunstância. Mas não nos esqueçamos: quem ama, cuida. Agora, nosso papel, quem acolhe, cuida de quem cuida. Então vamos dar mais atenção para essas mães, essas guerreiras, que passam por situações que nós nem imaginamos e estão ali, na porta ao lado, na nossa família, no vizinho, etc. Fica aqui só a bibliografia utilizada e agradeço a paciência de todos e vamos lá, superando as deficiências técnicas, nós vamos em frente. Muito obrigado, satisfação.